Oi, 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 boa noite. Boa noite, gente. Vamos entrando na nossa live. Sejam bem-vindos todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que a galera tem me perguntado bastante na caixinha de perguntas. Sejam todos bem-vindos. Final de ano, o pessoal enfiou o pé na jaca, né? E aí agora, o que a gente faz? Então, sejam todos bem-vindos. Pessoalzinho, vamos entrando. Daqui 2 minutinhos a gente vai começar. Vou pedir um favor para vocês. Aqui embaixo a gente tem uma setinha, um aviãozinho. Por favor, encaminhem aí pro máximo de pessoas que vocês conhecerem, porque esse tema tá super legal. Final de ano, o pessoal adora enfiar o pé na jaca, né? Aproveita e usa como desculpa pra se fartar de comer, né? E aí depois quer correr atrás do prejuízo. Então, se você conhece alguém que fez isso, né? Envia aqui nesse aviãozinho, clica aqui nesse aviãozinho que tá aqui embaixo e envia aí pro pessoal. Gente, eu já vou pedir desculpas pra vocês de maneira antecipada. Como vocês sabem, eu fiquei com Covid esses tempos aí, no início no final de dezembro, início de janeiro. Então, às vezes eu vou dar umas tossidinhas, mas já peço desculpa pra vocês com antecedência. Então, vamos lá? Vamos falar sobre as jacadas de final de ano? Deixa o pessoal ir entrando aqui e aí a gente já começa. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que a maioria de vocês enfiou o pé na jaca, os 2 pés na jaca, né? Com gosto. Com gosto, né? Chutou o balde, enfiou o pé na jaca. O que mais vocês costumam falar? Sei lá, aproveitou, entrou de férias mesmo, é assim, né, que vocês falam? É desse jeito. Bom, então hoje a gente vai falar de um tema, como eu disse, um tema muito esperado, porque no final de ano é uma época que o pessoal tem bastante, né? Antes aí das festas, o pessoal fica com bastante receio, perguntando, né? E aí, o que eu vou fazer, Nutri, em relação à alimentação? E sempre o que oriento é seguir a alimentação normal e nas festas a gente poder abrir ali as exceções. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas, né, eu até fiz uma brincadeira aqui tempos atrás falando que essas dicas que a gente até posta no Instagram não servem de nada, né? Porque a maioria das pessoas não seguem, a maioria das pessoas simplesmente emendam o Natal, emendam o Natal no Ano Novo ou emendam as férias inteiras, né? O problema, gente, não são as férias. Então, o problema não é o que você faz nas férias. Mas, geralmente, o que você faz nas férias, muitas pessoas fazem nas férias o que faz o ano inteiro, né? Só que de uma maneira muito mais intensificada. Então, a gente vai falar disso também nessa live, tá? E, inclusive, é um grande erro, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, durante as férias eu vou comer mesmo, porque eu tô de férias, vou enfiar mesmo o pé e depois eu volto. Volto pra onde, né? E esse é o grande erro. No final dessa live a gente vai falar sobre isso, tá? Justamente porque a maioria das pessoas não tem pra onde voltar, porque antes nem fazia nada organizado, né? Simplesmente tocava ali o barco da maneira que vinha na cabeça, né? Fazia as alimentações, as refeições ali com que vinha em mente, já fazia errado, não tinha uma programação em relação à alimentação. Então, o problema não são as férias, mas a maioria das pessoas que emendam, que fazem essa emendam o ano inteiro, né? E vai que vai, por isso que a gente nunca tem o resultado, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, se você é desses que não tem nenhuma organização em relação à alimentação, eu vou te ajudar também, a gente vai falar sobre isso, tá?
Primeiro vamos falar, eu vou colocar aqui alguns pontos e primeiro a gente vai falar sobre alimento, depois eu vou entrar na parte de bebida alcoólica, tá? Bebida alcoólica é um ponto também que o pessoal tem me perguntado bastante, principalmente não só por conta do final de ano, mas principalmente por conta da pandemia, né? Na pandemia, desde 2020, o pessoal aumentou bastante o consumo de bebida alcoólica. Esse consumo de bebida alcoólica ele veio mais acentuado, né? E aí agora nessas férias aí de 2021, principalmente essa virada aí de 2021 para 2022, que teve mais festa, o negócio ferveu, né, de bebida alcoólica. Bom, então vamos lá. Enfiou o pé na jaca, o que eu faço? Se você já tinha uma organização na alimentação, então se você já sabia a quantidade que você já comia, né? Uma quantidade bonitinha em relação a peso ou a colher, se você já tinha os horários das tuas alimentações, então você sabia que o almoço você fazia entre meio-dia e 1h, ou o jantar era sempre às 7 horas da noite, você tinha o seu café da manhã que era sempre 2 ovos e uma xícara de café, enfim, você já tinha essa rotina alimentar, você volta para essa rotina alimentar. Ai, Nutri, mas eu ganhei 2 quilos, então eu não preciso fazer jejum? Não. Ai, Nutri, mas eu ganhei 3 quilos, eu não preciso cortar então o carboidrato? Não. Você volta para a tua rotina alimentar. Ai, Nutri, mas não. Você volta para a tua rotina alimentar. Por quê? É normal quando a gente consome coisas atípicas, alimentos atípicos, né, que a gente não está habituado a consumir. Geralmente esses alimentos atípicos, eles tendem a ser mais ricos em carboidrato. O problema não é consumir carboidrato, mas a gente acaba consumindo uma quantidade maior do que está habituado. Então veja, o problema não é consumir carboidrato, mas nesses casos a gente acaba consumindo uma quantidade maior do que estamos habituados, tá? E o que acontece? O carboidrato, ele puxa água. Então, grande parte do peso, se o seu peso subiu, grande parte desse peso é água. Então, você não precisa se preocupar em tirar o carboidrato. Porque só de você voltar para a tua rotina alimentar e para a quantidade que você já estava habituado a consumir, seja de calorias no geral ou do carboidrato, essa retenção, essa quantidade de água ela já vai embora, tá? Então esse peso ele já vai diminuir. Ah, mas eu preciso fazer jejum? Não. Por quê? Aí a gente vai entrar na questão de caloria. A gente tá entrando na questão de água, né? Já falei da água e também caloria. Então você estava habituado a consumir X calorias. Por um período você consumiu uma quantidade muito mais alta de calorias. Você voltando, você vai normalizar, então não precisa restringir além disso, tá? Você naturalmente já vai normalizar, voltar para a quantidade de calorias que você consumia e aí tudo já vai ficar bem, tá? Não precisa se estressar, não precisa entrar em radical e querer fazer coisas mirabolantes. Até porque, gente, eu não sou contra, tá? Quem é meu paciente sabe, às vezes eu passo, a maioria dos pacientes, na verdade, eu passo low carb, jejum e tudo mais, eu só não rotulo. Mas o que acontece? Se você não tá preparado para seguir uma rotina alimentar onde se faz o básico, você não tá preparado para ter uma rotina alimentar onde se faz o avançado. Porque é muito mais difícil a gente ter horário cronometrado para se fazer jejum. É muito difícil a gente fazer dieta cetogênica ou low carb. Então, se você não sabe fazer o básico, se você não sabe escovar o dente direito, por que raios que eu vou querer que você, sei lá, eu ia usar aqui ia falar uma coisa, mas acho que não vai dar certo. Mas se você não faz o básico, né, por que você vai querer fazer o avançado? Não vai funcionar, tá? Enfim, se você não sabe dirigir um carro, né, não adianta você querer pegar um avião que você não vai ter noção do que você vai fazer ali, né? Isso é um fato. Agora, isso que eu falei para as pessoas que já tinham ali uma rotina alimentar. Agora, se você é do time que
Ai, depois eu volto, mas se volta, não sabe pra onde volta, porque antes não fazia nada, não sabia o que fazia, enfim, totalmente perdido, comia o que dava na telha, ou não comia, ou chutava o balde de tempos em tempos, enfim. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar os excessos. Veja, eu não estou falando para você cortar alimento algum. Eu estou dizendo para você cortar os excessos. E isso é muito importante você entender. Vocês nunca me vão... Nunca, a gente pode falar nunca, né? Mas acredito que dificilmente vocês irão me ouvir falar aqui para tirar um alimento da alimentação. É um alimento da rotina alimentar, tá? Até hoje eu nunca falei isso para nenhum paciente, a não ser que seja um paciente que tenha de fato uma patologia e que não possa comer determinado alimento, tá? Agora, se você é um indivíduo saudável e que está buscando emagrecimento, eu não falo. Por quê? Porque de fato a gente tem que olhar o contexto alimentar. Então veja, você vai cortar os excessos e não cortar o alimento. Então, um exemplo. Se hoje você está pedindo pizza, você está pedindo lá no aplicativo do celular, pizza, 3 vezes na semana, e cada vez que você pede pizza, você come 3 fatias, então você está comendo 9 fatias de pizza na semana. E aí, os outros 4 dias, você faz alimentação normal ali, você come o seu arroz e o feijão. Então, você vai cortar os excessos. Em vez de pedir 3 vezes na semana, você vai começar a pedir 1 vez na semana. Você pode manter as 3 fatias de pizza por enquanto, você não precisa diminuir, você pode manter as 3 fatias de pizza, mas você vai começar a pedir 1 vez na semana. E aí você tá cortando o excesso, que são essas outras 2 vezes na semana. Você já vai estar diminuindo 6 fatias de pizza. Já tá super legal, né? E aí nesses outros 2 dias de excesso você coloca comida normal, um arroz, um feijão, uma salada, de repente um arroz, um feijão grelhado, ou outro dia uma salada com um grão de bico, no outro dia você pode fazer um macarrão com um camarão, enfim, olha que delícia. Essas comidas, gente, esses alimentos, eles não são calóricos, tá? Claro, depende da preparação, não adianta você colocar ali 1 litro de óleo, que aí vai ficar super calórico, né? Mas partindo do princípio que a gente tem bom senso e que a gente vai moderar a quantidade de óleo e de azeite que a gente vai utilizar, esses alimentos, eles não são calóricos. Então, a gente, tirando, né, esses excessos, também o nosso peso, ele naturalmente já vai voltando ao normal, tá? Então, veja, eu não sei fazer o básico, que é no meu dia a dia comer comida. Eu não sei no dia a dia comer arroz e feijão, ou comer um grelhado, ou comer salada, ou comer legumes. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Eu não sei fazer isso no meu dia a dia. Adianta... então eu jaquei. Então eu vou fazer jejum, vou começar a fazer 48 horas de jejum. Não, por quê? Porque não é sustentável, eu não aprendi a fazer a base. Como é que eu vou sustentar isso depois? Então, corte esses excessos, tá? Para algumas pessoas, isso que eu falei do pedir 3 vezes na semana pizza, parece um exagero, mas não é. A maioria dos pacientes que eu atendo pedem iFood quase todos os dias. É natural isso, tá? Então, se você não vai de pizza 3 vezes na semana, então eu tô pedindo pizza 1 vez, lanche 1 vez, esfirra 1 vez. Escolhe um desses alimentos e pede, né? E aí deixa pra pedir o outro numa outra semana, tá? Então, da gente eliminando esses excessos, naturalmente esse peso já vai abaixando, tá? Então, primeiro ponto, alimentação. Segundo ponto... Depois que jaquei, né? E agora? Geralmente, quando a gente entra nessas de final de ano e férias e tudo mais, junto com a alimentação, a gente deixa de fazer exercício físico, né? Claro, não todas as pessoas, tá? Mas a maioria das pessoas, e eu falo isso baseado em consultório, até porque durante as férias muitas academias fecham, né? Então, essa parte de atividade física, de exercício físico, ela é geralmente deixada de lado. Então, segundo ponto, volte a praticar exercício físico. Nutri, mas eu não gosto. Ou Nutri, eu não gosto.
ache alguma coisa que você goste, tá? Não necessariamente tem que ser academia, tem que ser musculação. Exercício físico pode ser qualquer coisa, pode ser dança, pode ser yoga, alguma coisa que você se mexa, tá? Claro que a yoga você não vai gastar a mesma coisa que um crossfit, em questão de calorias, tá? Mas pensando em qualidade de vida, gente, o mais importante é se mexer, é fazer alguma coisa que você goste. E aí, o que acontece? A gente tem toneladas e toneladas de estudos científicos provando por A mais B que o exercício físico ele é bom para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Eu não posso ser uma hipócrita e falar que a maioria das pessoas que me procuram buscam saúde, porque não, tá? Tanto é que eu falo muito sobre emagrecimento, porque a maioria das pessoas que me procuram me buscam por emagrecimento, definição corporal, rendimento esportivo, enfim. Então, a atividade física ela ajuda muito em qualidade de vida, saúde e a questão do físico, né? A gente sabe que, por exemplo, uma musculação ela vai tornear a tua parte física, isso é óbvio, isso é um fato, tá? E a gente já tem uma porrada de estudos sobre isso. Então, eu não preciso pegar estudo aqui para mostrar, porque se vocês abrirem um PubMed, um Google acadêmico, vai ter ali de monte. Só que, além disso, gente, na prática, todos vocês, eu tenho certeza que todos vocês que já se deram ao direito de procurar um exercício que você goste, né, de procurar, de achar e de fazer um exercício que você goste, você chegou, às vezes, de cara feia, emburrado, pé da vida, porque foi treinar e saiu bem. Então, o exercício físico, né, ele faz bem para nossa cabeça, ele faz bem para a qualidade de vida no geral, ele nos deixa felizes, ele nos deixa alegres, né, ajuda no nosso sono e, de fato, gasta caloria, tá, e molda nosso corpo. Então, não adianta eu querer falar em emagrecimento, em definição corporal, sem falar de atividade física. Eu sou nutricionista esportiva, gente. Eu vou puxar pro exercício físico sempre, tá? E aí é muito importante a gente criar uma rotina, tá? Então não adianta fazer uma semana e largar uma semana, gente. Exercício físico tem que ter uma rotina, tá? É fácil? Não é fácil. Vocês nunca vão me ver aqui falando que é super fácil, porque não é. Não é fácil, tá? Mas não é tão difícil assim como vocês pensam. Tem que começar e tem que continuar, porque conforme vai continuando, vai ficando mais fácil, tá? Alguém tem alguma pergunta? Que eu destravei aqui, comecei a falar e não parei mais. Deixei tudo anotadinho aqui, que é pra não esquecer de falar nada. Alguém tem alguma pergunta pra me fazer? Vocês estão entendendo tudo? Quero ver, hein, quem vai colocar em prática. Tô entendendo tudo? Caramba, gente, vocês são demais. Ninguém tem nenhuma pergunta pra me fazer? Ai, tô amando receber vários coraçõezinhos. É isso, então. Ninguém tem nenhuma pergunta, tá tudo certo. Posso tocar aqui, então? Vamos falar de bebida alcoólica? Fale sobre caminhadas. Bom, caminhadas. Eu acho assim, ó. Me achará, Bianca. Ai, novidades. Inclusive, logo trarei novidades que a Bianca vai preparar pra vocês, hein? Ai, a Nath, minha dermato linda. Gente, a Nath, Ó, vocês estão vendo essa minha pele? Essa minha pele é filtro. Mas essa pele a Nath tem. Tá, então vamos falar sobre caminhada. É o seguinte, as pessoas mais adequadas, tá, pra falar seriam os educadores físicos. Caminhada, tudo que a gente acelera mais o batimento cardíaco, a gente gasta mais caloria. Então, quanto maior a nossa frequência cardíaca, maior o gasto de calorias, tá? Então, sempre a gente vai ver
algumas pessoas falando assim, porque corrida gasta mais do que caminhada, né? Sim, gasta mais, isso é um fato. Por quê? Porque a corrida, a gente acelera mais frequência cardíaca. Só que a gente tem que entender, por exemplo, eu sou zero à esquerda pra correr, gente. Eu odeio correr, assim, pra mim é muito difícil, sabe? O André, por exemplo, meu noivo, ele corre super bem. Até o nosso biotipo é totalmente diferente. O André, ele é magro, longilíneo, eu sou baixinha e mais larguinha, né? Então, o nosso biotipo é diferente, ele se adapta muito mais à corrida. Eu me dou muito melhor com a musculação. Eu ganho muito mais massa muscular, muito mais rápido do que ele. Então, vejam, são biotipos diferentes, a gente responde diferente. Então, pra mim, caminhar é muito melhor, tá? E não tá errado a caminhada, né? Só que não adianta você caminhar uma vez na semana, meia hora, porque teu gasto calórico vai ser muito baixo, né? Então, se você gosta de caminhar, você tem que traçar aí uma meta, né? Traçar uma estratégia onde você consiga aumentar esse gasto energético, tá? Então, de repente, eu vou caminhar pelo menos 5 vezes na semana, 1 hora, algo do tipo. Mas aí a melhor pessoa para te responder sempre será um educador físico, tá? Tudo que for relacionado a treino. E claro, liberação, né? Precisa de liberação médica. Outra coisa que eu ia falar do exercício, da caminhada, acho que é isso. Mas o que conta para emagrecimento? Déficit energético, né? Então não adianta também se matar na caminhada e não seguir dieta. Não adianta. Porque é muito fácil a gente bater caloria na boca, tá? Comer, né? Aqui, ó, Claudimara. Acho que é Claudimara. Eu nunca consigo seguir uma dieta. Então, a gente tem que entender o porquê, né? Então, o que acontece que você não consegue seguir? De repente, essas dietas não têm os alimentos que você gosta de comer. É importante a gente sempre colocar os alimentos que você gosta de comer. Por isso que algumas pessoas não conseguem seguir, né? Porque tem muitos alimentos que a pessoa não gosta. Não é sempre esse motivo, tá? A maioria das vezes mas não é sempre. Às vezes a pessoa ela não consegue seguir por questão emocional, né? Por ansiedade, por questões emocionais gerais. Às vezes porque ela não quer, às vezes é porque ela não tá preparada, né? Por muito tempo eu não quis. Até no passado eu falava que eu não queria, né? Então eu simplesmente não seguia, não tinha uma dieta, não seguia e não queria, e tava tudo bem, não queria, entendeu? Então às vezes a gente só não quer. Eu caminho hoje, amanhã já tô bebendo. Acho que minha moto é flex, é isso? A gente vai falar de bebida alcoólica. Meu problema é nos finais de semana. Então, amanhã a gente vai falar. Eu vou deixar isso, eu deixo até anotar aqui, viu, Sô? Hein, eu quero te ver. Ó, finais de semana, eu vou até anotar, porque a gente vai falar disso amanhã. Eu vou deixar isso pra amanhã, pra nossa live de amanhã, que vai ser às 8 horas também, em 7 minutos, que a gente vai falar sobre já tentei de tudo. A gente também vai falar disso. Bom, vamos pro terceiro item. Então, primeiro, essa questão de voltar para a rotina alimentar e eliminar os excessos. Segundo, exercício físico. Gente, tem que ter rotina, faça sol ou faça chuva. Eu não gosto, acho uma atividade física que gosta. Mas eu não gosto de acordar cedo para ir treinar. Vai treinar depois do trabalho. Mas eu não gosto de ir depois do trabalho porque eu tô cansada. Então acorda cedo. Mas eu não quero. Então aceita e não reclama. É fácil assim? Não é, tá? Mas infelizmente reclamar não é a solução. E o que acontece? Por isso que eu falo, aqui a gente vai entrar num assunto delicado. Mas eu falo muito sobre a gente não esperar a motivação. Por quê? Né? Por isso que eu tô falando, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, vai depois do trabalho, ou se não, aceita, né? Não adianta a gente querer esperar motivação. A gente vê muito em rede social essas questões de motivação.
Eu não sei quem assistiu quando eu fiz aquelas 3 lives em dias seguidos. Que caiu a internet, que eu tomei choque, que aconteceu de tudo naquelas lives. Mas eu peguei um amigo meu, Dani, como estudo de caso, né? Eu brinquei e falei que ele era o meu estudo de caso. E aí, imagina só, o Dani, vou falar aqui de novo dele. Sei lá, eu inventei uma história dele, tá? A gente pega uma pessoa que tem 3 filhos, que mora no interior de São Paulo, que trabalha em São Paulo, capital. Então tem que ficar pegando estrada todos os dias, sai super cedo de casa, né? Sai às vezes 6 horas de casa para não pegar trânsito com fretado, chega às vezes em casa 9 horas da noite, mal vê os filhos e a esposa, né? Se a gente levar em consideração esse meu amigo, mal vê os filhos e a esposa, então é estressado, enfim. Às vezes a pessoa ela nem ganha tão bem e aí isso gera mais estresse, e às vezes isso gera também infelicidade em relação ao trabalho, enfim. E aí você espera motivação para essa pessoa ir treinar? Essa pessoa não vai treinar. Você espera motivação para essa pessoa fazer uma dieta? Essa pessoa não vai fazer dieta. Então, assim, emagrecimento, gente, não é tão difícil igual vocês pensam, né? Que é. Então, por isso que eu tava falando aqui pra nossa colega. Às vezes, e na maioria das vezes, a gente não segue a dieta porque tem ali no cardápio alimentos que a gente não gosta. Mas nem sempre é por isso, tá? Então, a gente tem que entender o que tá acontecendo. E também, às vezes, a gente não entende numa consulta, né? Mas não adianta a gente só esperar a motivação. Muitas vezes a gente vai por disciplina, né? A Cláudia falou assim, a minha motivação vem quando começo a ver os resultados. É isso mesmo, e a Cláudia, eu posso falar aqui porque eu conheço, né? A Cláudia é minha paciente. Por muitas vezes ela vai por pura disciplina, né? Ela vai porque ela tem que ir. E ela gosta de treinar, né? Então, muitas vezes a gente vai por disciplina. Por exemplo, essa pessoa que mora no interior e trabalha em São Paulo, capital, você acha que essa pessoa ela vai trabalhar por motivação? Ela não vai por motivação, ela vai porque ela precisa, ela vai por disciplina, porque tem que ir, né? Então, a gente tem que começar a se olhar um pouquinho com um pouco mais de amor, um pouco mais de cuidado, né? E colocar a alimentação e o treino fazendo parte disso, né? A alimentação saudável não tem que ser algo do tipo... eu vou comer salada porque eu tô me punindo, né? Então, eu comi tudo que era gostoso e agora eu vou me punir porque eu não posso comer. Não! Eu tô comendo salada porque eu me amo, porque eu me cuido, porque eu me quero bem, porque eu quero viver mais, porque eu não quero ser uma velhinha que depende de medicamento. Eu quero ser uma velhinha gostosona que vai pra academia. Né? Eu quero... É isso, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Eu quero ir pro treino, eu quero treinar porque eu quero me sentir bem, enfim, porque eu me amo, né? Porque eu quero me olhar no espelho e eu quero me ver bem. Não como uma punição, comi, agora eu tenho que gastar. Não, tá? Então a gente tem que mudar e começar a olhar um pouquinho pra dentro, né? Começar a se olhar com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de carinho e começar a mudar esses pensamentos, tá? E aí, quando a gente começa a entender, né, que isso faz parte, que isso é disciplina, né? É igual o cabelo. Você lava o seu cabelo porque você tá motivado? Não, você lava porque você tem a disciplina de deixar o seu cabelo limpo. É a mesma coisa, né? Porque você se ama, você quer estar apresentável pra chegar no trabalho, pra ir no shopping, enfim, é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil acordar mais cedo pra ir treinar. Porque não é algo punitivo, você faz isso porque você se ama, você se quer bem. Vamos pro outro item. Então, primeiro, alimentação, exercício físico. E aí, a gente entra na questão de bebida alcoólica. Gente, bebida alcoólica é calórico, sim. Enquanto carboidrato e proteína, cada grama de carbo e de proteína tem 4 quilocalorias por grama, o álcool e a gordura, né, tem 9 quilocalorias por grama, o álcool tem 7 quilocalorias por grama. Então, o álcool, ele é calórico, sim. Não dá pra gente sair consumindo álcool de maneira desenfreada, tá? O álcool, na pandemia,
Então, desde 2020, algumas pessoas perderam um pouquinho a mão, tá? Junto com a comida, foi um dos poucos prazeres aí que algumas pessoas tiveram. E agora, né, no final aí de 2021, com essa liberação, um pouquinho mais aí de festas e tudo mais, algumas pessoas aproveitaram para ingerir um pouco mais de álcool, né? E aí agora a gente teve um boom aí que muita gente tá inchado, tá retido e tudo mais. Então, o que a gente tem que entender? O álcool, ele é calórico sim, não dá pra ficar bebendo em demasia, tá? Tem que ter cautela. Nutri, qual a melhor bebida alcoólica pra eu tomar? Aquela que você for tomar menos. O que é importante? Eu entender o porquê que eu tô bebendo. Eu tô bebendo porque eu gosto do sabor ou eu tô bebendo porque eu gosto da sensação? Não dá pra gente... Gente, eu tô falando com adultos, né? Então, assim, ó... você gosta de cerveja porque você gosta do sabor ou você gosta da sensação que a cerveja te traz? Eu gosto da sensação. Então bebe uísque. Porque o uísque você vai ficar com a mesma sensação e você vai beber menos, tá? Agora, consegue segurar aí e bebeu, né? Já bebeu tudo que tinha pra beber e consegue segurar, ficar um tempinho sem ingerir bebida alcoólica, a melhor coisa que você pode fazer pensando que você já jacou, né? Jacou, então agora dá uma segurada, tá? Mas pensando durante o ano, gente, não é porque é final de semana que tem que... A gente vai falar disso amanhã, né? Mas não é porque é final de semana que tá liberado, não. Que pode sair bebendo aí o que quer, a quantidade que quer. Porque senão bota tudo a perder o que fez na semana sim, tá? Então, a melhor é aquela que você vai beber menos, certo? E dá pra gente fazer redução de danos, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem no mercado, por exemplo, energético sem açúcar. Então, ao invés de você colocar lá, vai fazer um gin, ao invés de você colocar um energético, uma latinha que tem 200 calorias, coloca um sem açúcar que tem 16 calorias, por exemplo, né? Ó, Luane, e se misturar com fruta? O que tem? A fruta não vai desinflamar a bebida, não. Não vai desinflamar o que a bebida vai inflamar. Danada. Ai, gente. A Luane tá sendo minha parceirona esses dias, mas não vai me enganar com essa pergunta. É tipo aquilo, bolo de cenoura conta como... Bolo de cenoura conta como vegetal? Não. Então, a fruta não vai desinflamar o que o álcool vai trazer de inflamação. O que eu tava falando? Eu até me perdi. Me empolguei aqui. Ai, gente, me perdi. Acho que a Covid me deixou com déficit de memória. Além dessa tosse aqui que não passa. O que é? Nossa, gente, me deu branco. Enfim, a bebida alcoólica não adianta chutar, tá? Não adianta chutar e... sim, eu tava falando das frutas da bebida, mas antes disso eu já não me lembro o que eu tava falando. Mas já que a gente falou das frutas na bebida, então o terceiro item é isso, bebida alcoólica, tá? Tenta dar... da redução de danos, boa. O que é essa redução de danos? Hoje a gente já tem no mercado algumas opções, né, que são menos calóricas. Então, por exemplo, o energético. A gente tem um energético que não tem açúcar. Então, por exemplo, ao invés de você fazer um gin com energético, que uma latinha vai ter 200, 250 calorias, por que não utilizar um energético sem açúcar? Entende? Que tem uma latinha lá, 10, 16 calorias. Já vai ter uma redução de danos. Ao invés de você consumir uma long neck normal, né, tamanho normal, a gente tem opções de long neck um pouquinho menor e short neck, sei lá como é que fala. E a gente tem opções também que já foram desenvolvidas para esse público que gosta de uma cervejinha, mas que é um público mais fitness, que gosta de ir pra academia, né? Que gosta de estar ali com um corpinho com shape, né? De estar no shape que a gente fala. Então, por exemplo, a Ambev
fez uma marca, né, que eu até passo, fez uma cerveja que eu até passo para os meus pacientes, que tem 2,4 gramas de carboidrato e tem, se eu não me engano, 74, 79 calorias, que é a metade da quantidade das long necks tradicionais, né? Então a gente pode ter essa redução de danos, né? Enquanto você tá tomando uma long tradicional, você tá tomando a metade das calorias numa long neck, que é super gostosa, tá, gente? Não é ruim, é bem boa mesmo. Então a gente tem já opções no mercado que pode ter essas reduções de danos. É só a gente dar uma garimpadinha, né? Ir no mercado e sair do óbvio, a gente começar a procurar, tá? Mas sem exageros sempre. Então não é porque você tá tomando a que tem menos caloria que você vai começar a dobrar a dose, porque daí não vai adiantar nada, né? Bom, então terceiro ponto, bebida alcoólica. Quarto ponto, não preciso nem falar, que é a ingestão de água, né? Naturalmente, a gente fica de férias, come mais tranqueira, toma mais bebida alcoólica, para de treinar, naturalmente ingere menos água. Então volta aí a ingerir quantidade de água, tá? Continha básica, o mínimo do mínimo que tem que consumir, gente, é 35 ml para cada quilo de peso que você tem. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma calculadora. Se você tem... Deixa eu abrir aqui, calculadora. Ó, se você tem, sei lá, 80 quilos... Você vai fazer 80 vezes 35, vai dar 2.800. Então, se você pesa 80 quilos, o mínimo que você tem que consumir é 2,8 litros de água. 2,8 ml de água é o mínimo, tá? E aí, você pode consumir entre 2.800 e 5 litros, enfim. Agora, se você pesa 65 quilos, então você vai fazer 65 vezes 35. O mínimo que você tem que consumir, 2 litros, 275 ml de água, tá? Porque já passou, já caiu por terra aquela história de que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia. Até isso dos 35 também já passou. Se você faz atividade física, a gente vai ainda adicionar a isso meio litro, pelo menos você vai tomar lá no seu treino. Então, você vai pra academia, você vai tomar esses dois, aí se você pesa 65 quilos, você vai tomar esses 275, mais meio litro lá no seu treino, tá? Então, ingestão de água. Não adianta querer desinchar, eliminar a toxina, não adianta sem beber água. A gente precisa de água para absolutamente todas as reações do nosso corpo. Se você não toma água, você vai ficar com essa água retida, tá? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ai, essa tocinha é tão chata, gente. Ninguém? Então, vamos lá. Vocês lembram que lá no início eu falei que não era bom negócio a gente falar assim, ai, vou comer mesmo e depois eu volto? Ai, Dani, estou de férias, vou comer mesmo e depois eu volto. Depois eu busco, né? Vou chutar o balde, depois eu busco o balde que eu chutei. Ai, que bom que tá dando pra entender, que você tá gostando das explicações. Se alguém tiver dúvida, é só mandar aqui pra mim. Então, lembra que eu falei que não era bom negócio? O que acontece? Bom, eu já falei que muitas pessoas vão tocando a vida sem saber, né, da alimentação. Então, não sei quanto como, né? Gente, quantas pessoas, quando eu pergunto em consultório, né, o que você faz, né? O que você come no seu almoço? A pessoa não sabe me responder, porque vive tão no automático, né? Então, não é bom negócio a gente entrar nessa de, eu vou comer mesmo, depois eu recupero, né?
A gente tem que entender que, a partir do princípio de que eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não tô proibida de comer nenhum dos alimentos, tá? Os alimentos, eles não são vilão, eles são nossos... O alimento é nosso combustível, né? Sabe que quando... Se alguém aqui não sabe, logo eu vou contar essa história. Não hoje, porque é muito longa, mas depois eu conto. Eu já tive transtorno alimentar e uma vez, né... Lá, quando eu tava doentinha, meu pai falou pra mim, ele falou assim, Bi, o alimento, ele é nosso combustível. Se a gente não tiver o combustível, se você não colocar gasolina no carro, o carro não anda, né? E o alimento no nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Então, se a gente não se alimentar, o nosso corpo, ele não funciona. E todos os alimentos, eles são bem-vindos. O que importa é o contexto alimentar, tá? E aí, o que acontece? A gente tem que entender... que cada pessoa funciona de um jeito. Então, não adianta eu querer chutar o balde e eu falar assim, depois eu busco, né? A gente vê por aí, principalmente no Instagram, essa era de Instagram, muita gente famosa, né, falando isso. Então, vai, come no Ronald's McBurgers, e come lá, e come cá, e bebe todas, e depois, né, volta e fala assim, depois eu volto... E depois de um tempo a pessoa tá enxuta, com o corpo enxuto, e você fala assim, puxa, mas eu não consigo, né? Por que pra mim é tão difícil? Então a gente tem que entender as individualidades de cada pessoa. Como eu falei, não é tão difícil emagrecer. Mas eu preciso entender que também não é assim, de uma hora pra outra. Eu preciso ter o autoconhecimento, eu preciso começar a olhar pra mim, entender a minha individualidade, né? Então, gente, não é bom negócio eu falar assim, vou comer tudo agora e depois eu não como mais nada. Entenda o equilíbrio. E quando eu falo equilíbrio, é o equilíbrio para você. Às vezes, para você, vai fazer sentido comer pizza uma vez na semana. Às vezes, para você, vai fazer sentido comer pizza uma vez no mês. Às vezes, para você, vai fazer sentido fazer caminhada. Às vezes, para você, vai fazer sentido correr. Né? Então a gente tem que começar a entender a nossa individualidade e começar a entender que nenhum alimento é vilão e nenhum alimento é mocinho. A gente tem que entender o contexto da alimentação, tá? E a questão das dietas, né? Às vezes a gente fala assim, mas qual dieta é a melhor pra mim? Porque eu vi que a fulana tá fazendo a dieta do Mediterrâneo, porque eu vi que a fulana tá fazendo jejum, porque eu vi que o ciclano falou que a cetogênica é a melhor dieta. Gente, é a mesma coisa que eu falar pra vocês, eu responder qual é a melhor dieta, é a mesma coisa que eu falar pra vocês assim, todo mundo aqui, o melhor pra todo mundo aqui é guardar 5 mil reais por mês. Faz sentido eu falar isso? Uns aqui ganham 10 mil, outros ganham 20 mil, outros ganham 1.000 por mês. Como é que eu vou falar que tem que guardar 5 mil por mês? É exatamente a mesma coisa. Como que eu vou falar pra vocês que jejum é bom pra todo mundo? Tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha de manhã. Eu tenho um médico que dá plantão de 24, de 48, de 36 horas. Eu tenho gente que trabalha em casa. Eu tenho gente que é ansioso. Eu tenho gente que tem filho. Eu tenho gente que não tem. Como que eu vou falar que é a melhor dieta? Entende? Então a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais pra dentro e parar de achar que também tem que ficar chutando balde, ficar jacando e correndo atrás do prejuízo. Comer um hambúrguer não é jacar. Comer um hambúrguer tem que fazer parte do contexto alimentar, porque é gostoso comer um hambúrguer. O problema é comer um hambúrguer quando você tá estressado, e aí você comeu um hambúrguer só porque você tá estressado com o marido, e em vez de matar o marido, você come um hambúrguer, e aí você já tá estufada de comer um hambúrguer, aí você mete em cima uma batata frita lotada de maionese, porque você ainda tá estressada com o marido, aí o marido te liga, você fica mais estressada ainda com ele, porque ele pede pra ir pra casa, aí você toma um golão de 500 ml de Coca-Cola. Putz, aí tá errado. Agora, você tá morrendo de vontade de um lanche, você comeu o lanche e o contexto da tua alimentação é todo certinho, putz, aí tá lindo, não tem problema nenhum, tá? Então é isso.
essa foi a nossa live. Eu vou deixar gravada, mas eu vou deixar gravada por uma semana. Segunda-feira que vem eu apago. Então, o que eu vou pedir pra vocês? Tá vendo esse aviãozinho? Manda, gente. Principalmente pra mulherada, que a mulherada, ó... Eu sou mulher, eu sei como é que é. Manda pras amigas aqui, tá? Deixa eu ver os comentários e aí quem tiver dúvida vai me mandando. Verdade, eu ouvi amigos falando que quando ganha peso, depois é bem mais difícil de perder, que tem que ter o equilíbrio. Exatamente, Esté, porque você ganha peso, mas se você não sabe se alimentar, você não consegue voltar, entende? Não consegue. Eu como besteira no final de semana, mas depois não consigo parar. Gente, vamos falar disso amanhã, dos finais de semana. Mas olha só, o que acontece, gente? Quando açúcar não vicia, tá? O açúcar, é porque açúcar vicia. Não, o açúcar não vicia. Mas o que acontece? Açúcar alto e gordura alta, os dois, carboidrato alto e gordura alto, os dois alimentos, os dois nutrientes, desculpa, em níveis altos, liberam um hormônio chamado dopamina, que é um hormônio que quanto mais a gente libera, mais a gente quer, porque é um hormônio que a gente se sente muito bem. Então, quando a gente come um hambúrguer bem gostoso, né, lotado de gordura, com aquele pão bem bom, suculento, quando a gente come um sorvete assim também, com muito açúcar e muita gordura, você quer mais. Então, quando você come muito desses alimentos, quanto mais você comer, mais você quer comer. Por isso que não dá pra engatar um final de semana com essas coisas, porque a chance de você voltar durante a semana a comer ter uma alimentação mais saudável é mais difícil. Então é importante ter esses alimentos na alimentação, eu acho super importante, dá pra dar um respiro, né? Mas não dá pra, eu vou começar segunda-feira, vou começar na sexta e vou acabar só no domingo à noite. Porque depois pra você voltar pra uma alimentação mais saudável é difícil mesmo, tá? Porque você libera tanta dopamina que teu corpo ele quer mais, né? Eu também, quando eu começo, não consigo voltar ao plano. Então, é justamente por isso. Por isso que a gente tem que conhecer o nosso corpo. Eu sei que se eu fico comendo muito desses alimentos, não vou conseguir voltar. Então, não fica comendo muito desses alimentos. Escolhe um dia. Por exemplo, o meu dia de refeição livre é sábado à noite. Gente, na quinta-feira eu quase cedi e pedi um japonês. Quase. O André tá querendo me deixar mentir. Abri a iFood, procurei e tudo mais. E aí eu dei um passo pra trás e falei, não, por quê? Porque eu tenho essa tendência de ficar querendo comer tranqueira. Então eu não pedi, fiz o meu jantar normal, sexta-feira jantar normal, sábado fiz minha refeição livre. E aí eu comi um hambúrguer, comi uma batatinha frita, tomei minha Coca Zero. E aí, no sábado, no almoço, eu fiz um frango, até postei a receita aqui no Reels do frango, super gostoso, vale super a pena fazer. Por quê? Porque eu sabia que ia ter minha refeição livre à noite. E no domingo, almoço também, arroz com camarão, bonitinho. E jantar também. Por quê, gente? Porque eu sei que se eu começo no almoço, tinha feijoada. Se eu comesse a feijoada, eu ia querer almoço, feijoada, jantar, eu ia querer o lanche, domingo eu já ia querer tranqueira, à noite eu ia querer tranqueira. A chance de eu continuar falhando hoje, ia ser muito maior, tá? Então, a gente se conhecendo fica muito mais fácil. E aí, não é um processo, né, tão simples assim. Mas você vê que quando a gente se conhece, a gente consegue dar um passo pra trás e fica tudo mais fácil, não fica tão complicado. Amanhã, gente, a gente tem outra live. Amanhã a gente tem uma live bem legal também. Já fiz de tudo e não emagreço. E aí, essa é bem boa. Essa é pra paciente, pra quem não é paciente. E aí a gente vai falar bastante sobre os finais de semana, a gente vai falar sobre dietas no geral, né? Então, já fiz de tudo e não emagreço. Então, quem tiver dúvidas em relação a isso, já fiz de tudo e não emagreço, né? Então, o que vocês já fizeram e não emagreceram, sobre exercícios, enfim, tragam pra nossa live. Opa! Ai, meu Deus. Quase caiu aqui o celular. A nossa live vai ser às 8 horas e 7 minutos. Então, às 20 horas e 7 minutos.
E vai ser uma live bem legal também, tá? Eu conto com a presença de vocês. E eu adoro quando vocês participam. Então é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Algum comentário a fazer? Eu amo quando vocês participam, quando vocês conversam comigo aqui. Eu adoro. Diga. Pode perguntar. Quem tem dúvida pode mandar. Será que esse eu foi de dúvida? Ai, meu Deus. Eu acho que foi, mas não sei. Ah, não foi dúvida. Achei que era. Então, gente, vejo vocês amanhã às 20h07. E quem puder, eu vou colocar nos stories e vou colocar a contagem regressiva. Vocês coloquem lá para ativar as notificações e não esquecerem. Ó, veio aqui uma pergunta bem legal. Existe consumo excessivo de água? Existe. É difícil, tá? É bem difícil, mas existe. Quando a gente toma muita água, a gente começa a ter muita diluição dos eletrólitos, né? Então a gente começa dos sais minerais. Então tomar muita água não é tão interessante. A gente pode até começar a ter câimbras, tá? Então se encharcar não é tão legal. Como que a gente pode avaliar isso? O xixi, ele não precisa ficar transparente 100% do tempo. O nosso xixi, quando a gente acorda, é natural, ele tá um pouco mais amarelado, porque afinal de contas a gente dormiu, então ficou horas sem tomar água, então é natural que ele esteja mais amarelado. E ao longo do dia, ele tem que estar um amarelo mais límpido, um amarelo mais clarinho, tá? Não precisa, em alguns momentos ele até pode ficar transparente, mas não precisa ficar transparente 100% do tempo. Se tá ficando todos os dias muito transparente, talvez esteja bebendo muita água. Agora, existem algumas pessoas que ficam com esse xixi, com essa urina mais transparente. E às vezes essa pessoa ela não tá tomando tanta água assim, tá? Então a gente tem que avaliar. Quando que eu tô falando de um consumo excessivo? Daí quando você tá tomando lá 7, 8, às vezes 10 litros de água, tá? Todos os dias, sendo mulher, tá? Mas se ficar ali na casa dos 5, 6, não tem problema não, tá? Estou voltando de férias, melhor esperar voltar ao normal que estava ou já posso marcar a minha consulta? Mari, como você é uma moça muito aplicada, pode esperar aí mais uns 15 dias e aí a gente marca, não tem problema, tá bom? Só mandar mensagem para as meninas. Mas em uns 15 dias você já... Uma semana, 15 dias já tá normal. Já vai desinchar tudo. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Amanhã eu vejo vocês às 20h07. Amanhã eu trago novidades muito legais que eu já estava muito ansiosa para contar, que a gente teve que fazer umas alterações, mas eu tô muito feliz. Esse ano promete e é isso. Eu conto com vocês do meu ladinho para poder entregar tudo que eu posso, sempre mais e mais, tá bom? Então amanhã às 20h07 eu tô aqui com vocês. Espero que vocês estejam aqui comigo. Obrigada pela participação. E essa live vai ficar gravada só até a próxima segunda. Então, se você não assistiu tudo, ainda tem tempo de assistir, tá bom? Beijinho, gente. Boa noite.